Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa. E hoje eu venho falar, em especial, para vocês, estudantes do 8º ano. E qual será o tema de nossa aula hoje? O tema será recursos persuasivos em textos argumentativos. 3 palavras eu gostaria agora de destacar do assunto. Recursos persuasivos, persuasão, argumentativos. Então veja só, vamos pensar um pouco antes de navegarmos no assunto. O que é argumentar? O que é a persuasão? Quais são os recursos? Então hoje vamos estudar os recursos, persuasão, argumentação, texto argumentativo. Vamos lá, vamos em frente. Antes de começar, que tal um pensamento? Esse pensamento, ele diz, é mais trabalhoso conduzir os homens pela persuasão do que pela força. Então, vamos lá, vamos estudar a argumentação, a persuasão, certo? A argumentar. Você vai se impor e se colocar no mundo através da argumentação. Vamos ver aqui. Gente, segundo o dicionário eletrônico de 2009, nós temos o quê? Persuadir, persuasão. O que é persuadir? Nós temos aqui, primeira definição, levar alguém ou a si mesmo a acreditar ou a aceitar, a decidir sobre algo, sobre alguma coisa, convencer-se ou convencer alguém. Um exemplo, sua lábia, ou seja, sua fala, persuade qualquer um. Segundo conceito, nós temos convencer alguém da necessidade ou de conveniência ou convivência, de mover, induzir. Exemplo, o inventor persuadiu os resistentes à rendição, a aceitar alguma coisa. Então já dá para entender persuasão, argumentar. Argumentar sobre, persuadir alguém sobre. Então, textos argumentativos, certo? Você vai argumentar. Argumentar sempre fundamentado, certo? É importante salientar, se eu estou pretendendo persuadir, fazer com que alguém aceite a minha ideia, eu tenho que fundamentá-la. Então, em nossa aula, em nosso estudo hoje, vamos estudar isso. O texto argumentativo, aquele texto em que você, estudante, vai argumentar para persuadir, fazer com que alguém aceite a sua ideia, compre a sua ideia, a sedução pelo texto. E lembre-se sempre, argumentar, persuadir, fazer com que alguém aceite a sua ideia, ou você mesmo argumentar, certo? Vamos em frente. Aqui nós temos o seguinte, como está aí na tela, persuasão é uma estratégia de comunicação que consiste em utilizar recursos emocionais ou simbólicos para induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude, realizar uma ação, certo? Outro ponto é o emprego de argumentos legítimos ou não, com o propósito de conseguir que o outro indivíduo adote certa linha de conduta, teoria ou crença. É importante salientar mais uma vez aquilo que eu falei anteriormente, é o seguinte, se o texto é argumentativo, se você pretende argumentar, você vai argumentar fundamentado para que o seu leitor, o seu receptor, a pessoa com quem você está falando, direta ou indiretamente, aceite a sua ideia. Então é muito importante isso. Isso você vai ter em sua vida. Em uma questão formal, o próprio texto do vestibular, o texto do concurso, você vai argumentar sobre determinado assunto. Expor e argumentar, certo? Fundamentado, fugindo sempre do achismo, certo? Ah, eu acho. Você acha por quê? Certo? Lembrar que o seu interlocutor, certo? O seu leitor, o seu corretor, o seu professor, etc., ele vai aceitar ou não a sua ideia, dependendo se ela é fundamentada.
Então veja só, eu coloquei, como está aí na tela, nós temos o quê? Persuasão, comunicação, poder, certo? Olha aí, comunicação, poder, persuasão. Você tem que fundamentar para persuadir. Outra questão sempre importante, certo? É fazer com que alguém aceite a sua ideia, sempre o quê? Utilizando fatos, certo? Dados estatísticos, palavras abalizadas, ou seja, palavras de autoridade, para que as pessoas entendam e aceitem a sua ideia. Então veja só aqui, nós temos um exemplo muito claro, como está na tela, a persuasão e o consumo. Veja só, muitas marcas apelam para essa questão, persuasão e consumo, certo? Isso é até interessante em sala de aula, você treinar com o seu professor, em especial de língua portuguesa, mas claro que os de outros componentes também podem trabalhar justamente com isso, essa questão, trabalhar, vamos criar em sala de aula campanhas, certo? Para persuadir, certo? Campanhas, certo? Para que os alunos estudem mais. Então, a persuasão, você pode treinar com o seu professor, certo? Vamos fazer campanhas, vender um produto X, certo? Campanha sobre a limpeza em sala de aula, etc. Então, lembrar que nós temos o texto argumentativo, o texto dissertativo argumentativo, o texto que você vai expor e vai argumentar, fundamentado. Nós temos a persuasão, o consumo. Muitas marcas vendem muito, porque elas sabem persuadir, certo? Seduzir o consumidor. Então, lembrem-se, certo? Dessa questão. A palavra, persuadir, argumentar, certo? Fundamentar, certo? Então vejam só, sobre essa questão da publicidade, da propaganda, nós temos, como há na tela, para a publicidade / propaganda, o poder de persuasão é de grande importância, pois através dela consegue-se atingir seu objetivo, que é vender suas propostas aos consumidores. Outro ponto, a persuasão apela para a emoção e o sentimento das pessoas, fazendo com que elas ajam de acordo com as suas ideias e argumentos. Um bom publicitário domina a ideia do produto. Isso aí, gente, no mundo do consumo. Agora, no texto argumentativo, certo? No texto dissertativo, argumentativo, em que você vai expor, argumentar, certo? É sempre bom o quê? Fundamentar. Lembrar que o meu interlocutor, ele vai aceitar a minha ideia quando eu estou, o quê? Fundamentado. Então é importante sempre lembrar esses recursos persuasivos dentro do texto argumentativo. Eu argumento, eu me coloco no mundo, eu coloco a minha ideia, fazer com que o outro aceite a minha ideia. Isso é muito importante em sala de aula. Você pode muito bem treinar com o seu professor, certo? Fazendo campanhas, podem fazer um debate, certo? Um debate para observar quem consegue persuadir alguém sobre um determinado ponto, ver a contra-argumentação. Então, fundamentar o seu texto, a questão da argumentação. Veja aí, no caso, as campanhas, por exemplo, os publicitários. E nós temos aqui o importante, que é o texto argumentativo. Lembre-se do texto argumentativo que você vai se deparar em concursos vestibulares. Então, argumentar. Nós temos aqui na tela, diz o seguinte, a linguagem não é apenas um instrumento utilizado para nomear coisas e situações. Ao contrário, no nosso dia a dia, usamos a linguagem com outros fins ou intenções. Um deles, um fim, certo? Uma finalidade é construir teses, elaborar ideias, assumir pontos de vista, enfim, argumentar. Lembrar que a linguagem, nós utilizamos a linguagem não apenas para nomear as coisas, os objetos. A linguagem também é para o quê? Para argumentar, expor a ideia, expor a tese, o seu pensamento, persuadir. Olha, em síntese, persuadir, no caso da linguagem, é você fazer justamente com que o outro aceite, assimile a sua ideia, certo? Então é a persuasão, persuasão. Então aqui você tem palavra, persuasão, argumentação. Queremos que você conheça, identifique em textos o quê? O que é que nós queremos?
elementos constituintes do esquema argumentativo. Gente, quais são os esquemas argumentativos? Nós temos a tese, o argumento, o ponto de vista, a ideia a ser aceita, a ideia a ser defendida. Se ela é defendida, ela tem que ser aceita ou não. Então, nós temos o quê? Texto argumentativo, a ideia, a exposição da ideia. Vejamos aqui. Aí eu falei tanto de argumentação, mas o que é? Qual a definição de argumentação? Segundo o dicionário eletrônico, o mesmo dicionário eletrônico, argumentar é apresentar fatos, ideias, razões lógicas, provas, etc., que comprovem uma afirmação, uma tese. Pronto, eu acho que justamente é esse ponto aí vamos trazer para o texto argumentativo. Esse texto que pretende convencer, argumentar, defender uma ideia, uma tese. Veja só, apresentar fatos, ideias, razões, provas, certo? Então o outro vai aceitar ou não o meu texto quando eu apresento isso, certo? Então aqui um pequeno exemplo. O advogado argumentou com clareza, certo? Segundo ponto, nós temos aqui apresentar ideias em objeção a outras ideias, entrar em controvérsia, discutir, disputar. É o que nós chamamos de contra-argumentação. Eu tenho o meu argumento, alguém pode, claro, contra-argumentar. Então, argumentou corajosamente contra o professor. Então, lembrar o quê? Se existe o argumento, existe a contra-argumentação. E lembrar o seguinte, dentro de um texto, até em um debate em sala de aula, você vai se posicionar sobre um tema, pode ser polêmico, certo? Um tema polêmico, e um colega de turma, ele vai contra-argumentar. Contra-argumentar, ou seja, ele pode pensar diferente de você. Mas lembre-se que deve haver o quê? O respeito. Então, trabalhar em sala de aula com o seu professor a questão do argumento, certo? Vamos trabalhar o texto argumentativo. Vocês podem, no caso, trabalhar o debate, o texto do vestibular, discorrer sobre uma ideia, esse texto de vestibular e de concurso, que é a dissertação expositiva argumentativa, ver os fatos, certo? Você vai sustentar sua ideia através desses fatos, exemplificações, fugir do achismo, certo? Pode fazer uma campanha. Então, é a persuasão, é a sedução, fazer com que a sua ideia seja aceita. E claro que na aula de língua portuguesa, nesta aula de língua portuguesa, é uma aula propícia para essa defesa de ideia. Então, argumentação, defesa de ideia. Persuasão, seduzir pela linguagem. Fazer com que alguém aceite a minha linguagem. A minha ideia, aliás, a minha ideia. Mas lembre-se que existe a contra-argumentação, certo? Então, na tela aqui, nós temos aqui uma pequena representação, certo? Dois indivíduos, cada um se posicionando sobre um determinado ponto, certo? Então, lembrar o que seria a argumentação. Argumentação, ponto de vista. Argumentação, tema. Argumentação, tese. Argumentação é o quê? O andamento de uma ideia. Isso é o mundo da argumentação. E algo que eu gostaria de lembrar como professor, eu digo sempre, um ponto importantíssimo para que você, estudante, vá se dar muito bem numa argumentação, é a leitura. Ler, conhecer, ser curioso, ir aos livros, certo? Ir ao conhecimento, navegar no conhecimento, para que você tenha argumentos para defender ideias, em ideias polêmicas ou não, certo? Vamos lá, vamos adiante. Na tela nós temos texto argumentativo, é aquele que tem como principais características defender uma ideia. Sim, uma ideia, hipótese, teoria, opinião, objetivo de convencer o leitor para que acredite nela. Tem uma estrutura bem definida, apresenta uma tese e depois defende a tese. Então é importante lembrar, certo? Sempre que o texto argumentativo ele tem uma estrutura. Você vai apresentar aquela tese, você vai discorrer sobre a tese, você vai concluir sobre a tese. Quando eu falo tese, é a ideia, certo? É o seu posicionamento sobre um determinado ponto.
Por exemplo, ecologia, dentro desse mundo da ecologia ou da saúde, seja lá qual for o assunto, você tem a sua ideia, você tem o seu argumento e você vai apresentar, vai desenvolver e vai concluir, buscando a persuasão, certo? Fugindo de questões de achismo, como eu falei. E em sala de aula, como eu já falei, é um ambiente propício para isso, certo? Vamos lá. Então aqui nós temos tese. O que é a tese? Tese ou proposição é o que se diz sobre o assunto. É a ideia que defendemos. Necessariamente ela pode ser polêmica ou não, pois a argumentação implica também divergência, que é contra-argumentação, certo? Agora lembre-se que no texto escrito, certo? Quando vocês se depararem no concurso, no vestibular, numa seleção, etc, etc, você vai defender a sua ideia, certo? Em muitos, certo, concursos e vestibulares, dão uma ideia ao aluno, um tema, certo? E o estudante, você estudante, vai discorrer, desenvolver aquele tema, aquela ideia, com argumentos lógicos. Lembra a lógica, a clareza da exposição das ideias. Nada de ideia obscura. Ser claro e ser objetivo. E primar pela linguagem, certo? Vamos ver aqui. Então, muitas vezes, nós temos as ideias misturadas, certo? Na tela há uma representação. Veja que o indivíduo tem tantas ideias, é preciso organizar as ideias. Muitos estudantes chegam a mim e dizem: professor, tantas ideias, mas há uma dificuldade de colocá-las no papel. É preciso o quê, minha gente? Usar um fio condutor. Vamos organizar. Por exemplo, dentro de um grande tema, de um grande assunto, como eu falo, ecologia, certo? Aí você vai... Quais os pontos que eu vou utilizar? O que é que eu vou separar para defender? Certo? Dentro daquele universo de ecologia, o que eu irei falar? Então, organizar as ideias. Não ser confuso, porque o seu leitor, o seu receptor, a pessoa que está em uma discussão com você, um diálogo, ela tem que receber seu texto de forma clara, objetiva, certo? Vamos lá. Os argumentos de um texto são facilmente localizados. Os argumentos, certo? Identificada a tese, faz-se a pergunta: por quê? Por quê? Por que que o estudante escreveu isso? Por quê? Certo? O autor é contra ou a favor? Você tem que ser claro. Claro, você é contra ou a favor? Claro, se for um tema polêmico, né? Há temas polêmicos também que muitas vezes não dá para responder ou sim ou não. Mas lembre-se que há ideias em que nós, quando lermos um texto, quando vamos ler um texto, vamos ver qual a posição do autor, o que ele pretende, o que ele quer com isso, aliás, que fatos ele utilizou, quais os exemplos. Então é importante lembrar sempre disso. Atenção, agora, atenção. Vamos ver aqui. Um bom texto argumentativo inclui 4 pontos. Eu coloquei clareza de ideias, ser claro. Isso aí é óbvio, ser bem claro. Uso correto das normas gramaticais. Olha aí, gente. Uma questão importante é você saber utilizar as conjunções, né? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, certo? Isso acontece porque, veja só, o uso correto das normas gramaticais. A coerência da sua... ser coerente com a ideia que você está defendendo e a coesão gramatical. Então, a clareza, o uso correto das normas gramaticais, a coerência e a coesão ajudam a quê? A sua argumentação. Um bom texto argumentativo, ele prima pela clareza das ideias e pela correção gramatical. Vejam só, note que, além de ser uma importante ferramenta dos textos argumentativos escritos, a argumentação pode ser utilizada nos discursos orais, por exemplo. É aquilo que eu falei a vocês no início. Lembrar que eu posso utilizar a argumentação numa sala de aula, num debate, em um debate, não só no texto escrito, certo? O texto oral também, em uma palestra, em um debate político, propagandas publicitárias, etc, etc, uma exposição oral. Então, mesmo esses textos orais vão seguir as mesmas regras,
clareza, coerência, concisão, respeito às normas gramaticais. E lembrar que nos textos orais, quando ouvirem um palestrante se posicionando, claro, que aqui a contra-argumentação, você aceitar ou não, mas o respeito ao posicionamento do outro, da ideia, da tese do outro. Então lembrar que um texto argumentativo ele tem um começo, um meio, um fim, é claro, certo? Ele vai ter, você vai apresentar a ideia, apresenta a ideia, você desenvolve a ideia, você conclui sua ideia, certo? Isso tanto em textos orais como textos escritos, certo? Então vejamos aqui a contra-argumentação que eu falei. Ninguém é obrigado a aceitar a sua ideia, mas nós temos que contra-argumentá-la. Vamos ver aqui, mas sempre de forma respeitosa. A contra-argumentação é um recurso utilizado para rebater ou refutar, não aceitar as proposições produzidas pela argumentação. Em outras palavras, ela apresenta uma opinião contrária à argumentação textual. Assim, eu posso dizer, José falou isso, mas Maria disse, não aceito, por isso isso. Então existe a contra-argumentação. Exemplos de contra-argumentação. Olhem só. Primeiro, um argumento. Alguém diz, a mesa é redonda. É um argumento. Nós temos aqui um contra-argumento. A mesa parece redonda de vista daqui, mas na verdade é oval. Veja, eu tenho um argumento e tenho um contra-argumento. Na tela nós vemos aqui, ó, a mesa é redonda, a mesa parece redonda, vista daqui, mas na verdade é oval. Isso é a contra-argumentação. Algumas estratégias persuasivas para melhorar sua argumentação. Gente, eu utilizei aqui fragmentos, certo, de textos escritos, claro, de vestibulares de concurso. Lembrar que são algumas estratégias, existem várias estratégias, mas lembrar que a grande estratégia é o que eu falo? Clareza, objetividade, coerência, certo? A exemplificação, a ideia sustentada. Nós temos aqui a primeira, um argumento de autoridade. O que é um argumento de autoridade? Veja só aqui, um pequeno exemplo eu coloquei. No livro didático X, as personagens que praticam boas ações são sempre ilustradas como loiras de olhos azuis, enquanto as más são sempre morenas ou negras. Podemos dizer que o livro X é racista. Agora aí vem. Pois, segundo o antropólogo, veja só, aqui eu tenho um antropólogo do Museu de Antropologia da USP, ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos raciais são racistas. Veja que eu tenho a fala de um antropólogo. Então aqui é um discurso de uma autoridade, isso enriquece um texto, certo? Nós temos aqui por uma evidência, certo? É um recurso, por evidência. Lembra, de acordo com a pesquisa nacional por amostras de domicílio em 2008, o telefone, a televisão e o computador estão entre os bens de consumo mais adquiridos pelas famílias brasileiras. Esses dados mostram que boa parte desses bens de consumo está ligada ao desejo de se comunicar. A presença desses três meios de comunicação entre os bens mais adquiridos pelos brasileiros é uma evidência de desejo. Preste bem atenção. Voltando, esse segundo ponto é por evidência. Essa parte, aliás, do texto em vermelho, está mostrando uma evidência. Então, veja só, a autoridade, a evidência. Outro ponto, por comparação ou analogia, certo? Essa palavra analogia, comparação, isso ajuda muito a enriquecer, a sustentar seu texto. Veja só, aqui eu tenho a quebra de sigilo nas provas do Enem 2009, denunciada pela imprensa, aliás, nos faz indagar quem seriam os responsáveis. O sigilo de uma prova do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades educacionais e não da imprensa. Veja, assim como a imprensa é responsável pelos seus próprios sigilos, as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. Isso é um exemplo de comparação, certo? Nós temos por exemplificação.
Lembrando sempre que são estratégias, algumas, existem várias, mas sempre é bom escrever ou falar de forma fundamentada, certo? Então, por exemplificação, nós temos, vejam os exemplos de muitas experiências positivas. Jundiaí, São Paulo, Campinas, São Paulo, São Caetano do Sul, São Paulo, Campina Grande, Paraíba, etc., sistematicamente ignoradas pela grande imprensa. Veja só, eu já comecei colocando, certo, em destaque, em vermelho aqui, certo? Então, isso é importante quando nós utilizamos a exemplificação. Aí tem tantos exemplos e assim vai o texto. É importante observar isso. Nós temos aqui por causa e consequência. Causa e consequência. Não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Assim, boa parte dos recém-formados numa universidade está desempregada ou subempregada. O desemprego e o subemprego são uma consequência necessária das dificuldades que os jovens encontram de ingressar no mercado de trabalho. Causa e consequência, uma questão muito importante para se trabalhar dentro de um texto. Isso é importantíssimo, certo? Outra questão que eu gostaria de dizer, vou reforçar, elencamos aqui algumas formas, porém há várias outras que darão ao seu texto argumentativo um maior teor de credibilidade. Vejam só, quando eu falo assim, argumentar, persuadir, persuasão, certo? Nós temos a seguinte questão, o seu texto tem que ser claro, objetivo, defender uma ideia, seja essa defesa oral ou escrita, certo? No mundo da questão de vestibulares, concursos, nós temos os textos, e esses textos, certo, que vão pedir para você uma clareza, uma objetividade, assim como o texto oral também pede. Então lembrar, quando vocês forem escrever, vocês forem debater oralmente, lembrar sempre disso. Vamos sustentar a nossa ideia, vamos defender a nossa ideia, certo? Então isso que eu coloquei são apenas pequenas amostras. Então persuadir, veja só, eu chegar e falar, eu penso assim. Então, eu penso assim, mas eu penso assim de acordo com isso e aquilo. Então, eu estou fundamentando, eu penso assim de acordo com pesquisas científicas, certo? Vamos lá aqui. Então, aqui, para finalizar, eu coloquei, portanto, para escrever um bom texto, eu não diria apenas só escrever, para argumentar oralmente, para escrever um bom texto, é necessário utilizar argumentos consistentes e bem fundamentados, pois são muito fortes e convincentes. O autor, você, eu, nós, certo? Tem de informar ao leitor quais as razões que o levaram a tomar determinada posição, evitando motivos superficiais ou sem justificativa, do tipo, porque ninguém conhece, eu conheço, discordo, certo? Porque eu ouvi dizer, Veja quando eu digo porque eu ouvi dizer, quebra a força argumentativa. Não vai persuadir ninguém. Porque todo mundo diz, eu também digo. Isso quebra a força argumentativa. Então, em síntese, um texto argumentativo, certo? Um texto que pretende persuadir, é aquele texto que está sustentado, certo? Gente, se eu fosse agora de forma geral falar sobre essa apresentação, é o quê? Eu quero que você entenda, quero que você, estudante, entenda que um texto argumentativo é um texto fundamentado, ele tem um propósito, que é uma ideia, ele tem um início, ele tem um debate, ele tem um fim, certo? Lembrar que nós temos os temas polêmicos, que muitas vezes não há um fim objetivo, mas há uma discussão, certo? Pode haver uma discussão. E lembrar que existe a contra-argumentação. Enfim, os recursos persuasivos do texto, certo? De texto argumentativo, são inúmeros. Você pode escolher um ou alguns, certo? Então, sempre escrevendo, argumentando com clareza, objetividade. No nosso cotidiano, nós sempre somos convocados a argumentar sobre um determinado ponto. Bom sucesso e vamos argumentar em sala de aula, com colegas e treinar esses textos. Forte abraço do professor Robson Anselmo Tavares. Fique conosco.